Um americano ele escreveu nas suas redes sociais a seguinte frase: eu mando na minha casa, minha mulher não. E ele ainda complementou dizendo o seguinte logo em seguida: ela é minha ajudante e eu não sou dela. Pronto, bastou isso para metade da internet se dividir. Metade queria cancelar ele, a outra metade queria apoiar ele, concordando com as falas dele. E é isso que eu gostaria de trazer hoje aqui, um bate-papo sincero, jogar aqui a toalha sobre a mesa e a gente poder ter uma conversa franca sobre esse ponto de vista onde a sociedade está favorecendo tanto para um lado que o desequilíbrio natural, social, está em desconformidade. E não é uma questão de puxar a sardinha para um lado nem para o outro, tá? Eu não vou falar aqui baseado em minha opinião, não é cultural, é somente baseado numa palavra. E vamos trocar uma ideia sobre isso daí, porque isso aí deu pano para manga, eu vi esse vídeo nos Estados Unidos e quero fazer uma reflexão relacionada a isso, porque é interessante a gente poder conversar isso, ainda mais aqui no Brasil, onde tudo está dando a entender que o homem ele está direcionado ao nada. Vamos conversar sobre isso, tamo junto. Existe uma crise que assola toda a família brasileira, né? Não é crise financeira, não é crise de mercado de trabalho, é crise da figura do homem, né? na família. Existe uma cultura que já vem de anos e o pessoal tem implementado isso, muito bem implementado, dizendo que a figura do homem como líder, como uma figura de atitude, é uma figura errada, uma figura de posição, de certeza. Na minha época, né, o pessoal falava que homens assim eram homens sem ignorantes, sem instrução, né? Óbvio, não estou falando dos homens que usavam disso para educar sua família, seus filhos de forma errada. Vamos saber separar as coisas. Então, com o passar do tempo, a família sempre teve essa questão de do homem, né? Não se apegar, para com essa coisa, né? Divida tudo igualmente, não arranje problema, não se imponha, né? A gente sempre teve isso. Não toma iniciativa, vai dar ruim, fica quieto, deixa do jeito que tá, você vai ferrar com tudo, hein? Então, geralmente a gente ouvia isso quando pequeno até dos nossos pais, porque isso foi passado para nossos pais, nossos avós passavam isso para nossos pais, e assim foi feito, né? Então, assim, não lidera porque você vai oprimir, você não sabe falar com as pessoas, entendeu? Então a gente sempre ouviu isso, não só eu, como você deve ter ouvido de um outro jeito, de uma outra forma, mas você ouviu. Então, as mulheres hoje em dia estão reclamando exatamente desses pontos, de falta de iniciativa para homens, de falta de posicionamento. Às vezes a mulher pergunta, ela já sabe o que ela quer comer, mas ela quer saber o que o homem quer decidir, né? Se o homem vai dar uma ideia melhor do que a dela. Então o homem, não, o que você comeu, eu como. Então aí a mulher volta a ficar xoxa naquela situação. Às vezes o filho, e o seu pai? Meu pai é daquele jeito, né? Meu pai tá lá, tá bem. Meu pai, a criança, ela não tem um brilho no olho em relação ao pai ou em relação à mãe. Né? A mãe é aquela figura materna, mas o pai, ele é um indivíduo diferenciado. Porque na educação de um filho, né, a mãe é 80%, né, a figura da mãe. Mas os 20% do pai são 20% de peso. São 20% importantes para a estrutura de um lar, de uma família, né? Então a gente vê que a sociedade vem implantando isso, como é fraco, existe uma cultura muito forte nas empresas de Hollywood. Eu sou da década de 80. Se você analisar os filmes, existe um filme Ulisses, a Odisseia de Ulisses, né? Você pega esse filme lá de trás e vai ver a regravação que teve hoje, Odisseu, né? Cara, a Odisseia de Odisseu, você cai para trás. Você compara o filme antigamente, existe uma computação gráfica lá, um CG muito bem assim improvisado, mas é interessante você ver o contexto histórico ali. Cara, como é que pode um filme, a versão nova, com todo o poder de computação gráfica que nós temos, os caras conseguiram fazer uma ofensa à obra original. Então, geralmente é para melhorar, os caras conseguiram piorar. Então, se você olhar a figura de Odisseu, né, de Ulisses, de Odisseu, e você vê a regravação hoje, cara, existe uma cultura muito forte em Hollywood, nos grandes centros cinematográficos e novelas e por aí afora, até desenhos, para acabar com essa figura focada e direcionada do líder da família, né? Então existe o peso natural, né, da família, que o homem tem que prover, e prover não é ter que pagar todos os luxos de uma mulher, é prover com o básico, de forma honesta, com a comida na mesa, com a roupa, com a sustentação da casa, né? Então, assim, às vezes as pessoas confundem, né, que provedor é o cara sustentar os luxos mais altos que existe, né? E até o Thor, né? O filme do Thor, nesse universo da Marvel, cara, o Thor foi colocado como um completo idiota em todos os filmes, né? O He-Man também, que gerou aí uma grande falácia, o ser mais forte do universo, a gente que viu o desenho e tudo, né? Colocaram um cara totalmente abestado, e onde a figura principal era a Tila, né? A Tila tem a sua figura importante no mundo cinematográfico, nesse universo do He-Man, mas é incrível, cara. As pessoas estão conseguindo destruir a figura central do homem, né?
do homem de família, da figura masculina, o pessoal tá jogando por terra. É incrível que pareça, né? E outro ponto interessante é o seguinte, a gente precisa separar duas figuras muito importantes nesse contexto, né? O ditador e o líder. O ditador é aquela figura única que a gente já conhece, né? Porque se você não entender isso, o que vai acontecer? Você vai distorcer tudo que eu vou falar aqui. O ditador ele tem uma figura muito importante. Ele simplesmente chega e fala, faz o que eu mando. Simples. É aquele cara autoritário que não pode ser contrariado, não aceita ideia, não aceita nenhuma coisa fora ali do mundo da caixinha dele. Tem muito chefe, empresa fazendo isso. E tá tudo bem. O cara fala isso com o subalterno dele desse jeito, né? O líder ele já traz uma conotação peso mais suave. Ele fala assim, eu respondo por isso. Então, você pode me ajudar? Você consegue entregar desse jeito? Eu vou responder por isso, hein, cara. Então, assim, existe uma conotação diferente. Ele traz para ele a responsabilidade. Então, assim, o líder ele serve a família como Efésios 5, versículo 25, que já dizia, né, maridos, amai vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, Cristo não dominou a igreja, ele não chegou e faz assim, que eu quero assim. Ele entregou a sua vida e por um propósito maior, que foram nós. Então, assim, ele morreu por esse propósito, ele morreu pela igreja. Então, quando alguém falar assim, meu marido é o líder lá na minha casa, a figura que a pessoa mentaliza automaticamente é que é o seguinte, o cara é um ditador. E não é isso. Quando fala que o marido é a liderança ali, o primeiro a se jogar na frente daquela família, para proteger, para defender, para evitar qualquer conflito que pode ocorrer. Então, assim, é isso. Enquanto Cristo ele não dominou a igreja e foi o líder por tudo que a gente já conhece, pelos feitos dele, ele morreu pela igreja. E o homem, quando ele assume o papel de liderança para aquela família, ele não é um privilégio isso, é um peso. Ele está colocando-se a uma disposição de que se tiver que acontecer alguma coisa na minha família, eu vou assumir o risco. Entendeu? Então, assim, o homem que não quer carregar esse peso, ele não está pedindo, ele não está pedindo igualdade. Ele está fugindo de uma responsabilidade. Entendeu? E para escapar dessa responsabilidade, é exatamente essa cultura que está sendo implementada, que o homem é ditador e não líder. Porque as pessoas confundem liderança como algo ruim, como algo de peso, né? E não, é o contrário. A liderança é o homem se entregando para aquela família, apoiando até que a própria vida, assim como Jesus Cristo fez para a igreja. Jesus Cristo não foi o ditador da igreja. Ele foi um direcionador. Ele deu a vida dele pelo que tudo foi pregado e tudo que ele acreditou, inclusive pela humanidade, né? Uma coisa interessante que eu acompanhei nesse vídeo do americano, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que ele fala que o homem ele tem que dominar 4 áreas, né? E isso não é uma receita de bolo, como se você estivesse fazendo um cookie de forno, que tem que ser aqueles 4 elementos ali. Ele dá uma visão interessante sobre esse ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Ele fala o seguinte, ele fala que financeiramente o homem ele tem que ser direcionado ao controle financeiro. Porque se você não está fazendo isso, quem está fazendo? A tua mulher. E há outras cargas que a tua mulher tem que ter como mãe, como, né? E eu acredito nisso, tá? E é um ponto também de melhoria, que isso serve até para mim também. Então, assim, existe essa questão do fundo de reserva, de emergência, você fazer um plano de 12 meses, né? Porque você, numa situação vulnerável, você coloca todo mundo em sua volta numa situação delicada, né? Então, o plano financeiro, ele coloca isso como uma camada de respeito que você tem que entender. Ele fala também sobre a camada espiritual, sem crenças, sem muito firula. Ele fala que você tem que orar com a tua família, orientar teus filhos a orar. Quando vê uma dificuldade, dizer que Deus está na direção das coisas, que Deus é mais, que os anjos de Deus, os anjos do Senhor, estão trabalhando para aquilo ali ser resolvido. Isso traz um conforto melhor, isso já está comprovado mais do que cientificamente. Que além da fé, você também trabalha aquele gostinho da esperança e procura entender o porquê que aquilo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Você meio que absorve aquilo de uma forma mais confortável, né? Então, em Deuteronômio 6, versículo 7, quando estiver em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então ele fala o tempo todo que você tem que estar ali em espírito, em verdade, né? E você vai delegar isso o quê? Para tua esposa? Você vai delegar isso pro pastor da tua igreja lá via WhatsApp? Não dá, cara. Pastor, ora por mim. Às vezes a gente tem, né? Eu vejo pessoas pedindo, ora pelo meu filho, bota a mão. Às vezes tá pedindo pessoas que estão em extremo pecado para botar a mão na cabeça do teu filho para orar. Então isso é uma coisa muito séria. Isso não é para você delegar como homem. Isso é para você abraçar e fazer isso. Eu não sei orar. Pede Deus direção, fala, Deus, sou como uma criança perdida na selva, me ajuda, me oriente, eu estou perdido, como eu devo fazer? Automaticamente vai ser feito um download para você, orientando essa pegada, tá? Fisicamente, não menos importante, né? Porque um homem que não consegue dar 3 passos para um cachorro vir em direção ao teu filho e você conseguir se antecipar ao perigo, que cai na questão anterior que eu falei, do homem se colocar à disposição, então você tem que estar sempre pronto, né? Fisicamente, né? Você tem uma saúde boa, você tem um preparo, você tem um estado de presença sem emoção, sem estar emocionado, com camisa de futebol, gritando, xingando o outro time rival para não acontecer uma tragédia.
cai naquela questão, né? Onde tem paixão, tem dor. Então, sem ser apaixonado pelas coisas, tá todo mundo aqui discutindo o assunto, você tá aqui, você tá em outro ciclo, você tá em outra vibe, né? Como já dizia os mais novos aí, você tá em outro hemisfério. Então, trabalhar no financeiro, trabalhar no espiritual, né? Né? Aí tem até na parte espiritual falando de Deuteronômio 6:7, e trabalhar no físico, tá? E esse físico não se adequa somente em você cuidar do seu corpo, mas você ter uma arma, você ter um direito. Você está falando de Bíblia, está falando de arma? Sim, Deus fala isso. E vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso, que existe várias passagens na Bíblia onde Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo falava diretamente isso. Vende a sua capa e compra a sua espada. E as pessoas, assim, deturpam até isso, até coisas simples que está direcionado à ampla defesa, né? Então é isso, tá? Além eu falei 3 camadas, né? Financeira, espiritual e física, né? Você não pode ignorar também a emocional, né? Porque o físico e o emocional tá ali, né? Às vezes algum trauma que você tá carregando na família, cara, arranja uma forma dessa maldição hereditária cessar. Aí eu não consigo, procura ajuda, conversa com Deus, cara. Faz uma oração sincera, dobre seu joelho e conversa com Deus. Porque, cara, você vai tirar uma força do nada e vai resolver isso. Porque o seu filho tá te olhando constantemente, a sua filha tá te olhando constantemente. Às vezes são pequenas falas que tu faz, que tu fala sem sentir. Se você pedir a Deus, Deus vai te dar uma consciência, que você vai fazer a fala, você vai olhar pro teu filho, você vai ver o semblante dele triste. Você vai entender, cara, isso é errado, isso não tá fazendo bem. Então cesse a maldição hereditária, analisa os comportamentos e tenta dominar nesses 4 campos, cara, que a gente vai começar a resgatar, né? Isso já é um trabalho que eu já tenho feito já de outros carnavais. A gente começa a resgatar isso de forma grandiosa e a gente vai começar a ter referência. Aconteceu um acidente lá na escola da minha filha, até eu coloquei isso no LinkedIn. Um menino autista, né, no ano anterior, a mãe dele era mediadora e estava indo com o menino na sala. Parece que ele tinha um autismo severo. E nesse ano, né, 2026, a mãe não podia ser a mediadora e também a escola, sem o devido preparo, não procurou algum mediador para acompanhar o garoto em qualquer crise que o garoto poderia ter dentro da sala, e muito menos a mãe também relaxou e não procurou o mediador. Esse menino teve uma crise, ele molhou o material da colega da classe, né? A garota, sem entender a dinâmica, logo em seguida questionou o menino por que ele fez isso. E, cara, o que veio a seguir foi brutal. Uma sequência de soco no nariz da menina, no rosto da menina, quebrou o osso da menina. Ela caiu no chão e ele ainda chutou a cabeça dela. Graças a Deus, nada sério aconteceu com a menina. A reação dos professores foi única, não fazer nada. Quem teve que segurar o menino foi os colegas da sala, que seguraram o garoto. E pronto, a crise já estava instalada, né, naquela questão ali. Então, às vezes, a questão de segundos do homem agir é por culpa dessa cultura que está colocando o homem como opressor, né, o homem ditador, e não como liderado, e isso vai criando uma sociedade doente, né. Então, é isso que eu gostaria de falar, nessa questão da instabilidade na família, romper essa questão do trabalhar esse emocional, né, e para quando algumas coisas acontecer, Deus livre e guarde perto da gente ter uma atitude mais enérgica. É isso aí. E dando continuidade aqui no raciocínio, um ponto que eu gostaria de falar. Efésios 5, sem desculpa, para a gente poder selar aqui e chegar no final do vídeo, para esse vídeo também não ficar muito grande. As pessoas falam assim, mas tem que ler o contexto todo, né? Porque o contexto cultural da época era outra, né? Aí o pessoal fala assim, mas o Paulo estava falando para uma sociedade diferente. Eu já ouvi isso também, né? Outro ponto também, tudo bem, mas me explique então o versículo 23. Então é isso, são esses questionamentos, às vezes, que tira, né, do que a gente tem que abraçar e tocar pra frente, né? O marido, cara, é a cabeça da mulher, e assim como Cristo é a cabeça da igreja, entendeu? A questão é literal, direta e objetivo, né? No versículo 22, né, as esposas submetei-vos a vossos próprios maridos como ao Senhor, né? E o versículo 25, né, que eu já tinha citado, fala, né, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. O texto ele é bem estruturado, as pessoas gostam de distorcer isso. O texto ele é simétrico, é exigência para ambos os lados. Então a esposa tem a missão da confiança, que não é uma submissão cega, isso é fato, e é fé é a fé no caráter do marido, simples assim. Então assim, o marido tem a missão do sacrifício, que não é autoridade bruta, é aquela questão da liderança, com consciência, com inteligência, com direção. E é um amor que se entrega, ele tá ali, cara, tu entrega a família, os filhos. Então assim, a pergunta honesta que eu faço para todo homem é isso, você precisa fazer essa pergunta para você. Se minha esposa precisasse confiar na liderança da família para mim, e aí, ela confiaria? Aonde eu deveria melhorar isso?
Entendeu? Não é sobre ter o título, um crachazinho, um broche de líder, não. É merecer o título diariamente, né? E trazer ali uma questão de melhoria significativa na falta dela, entendeu? Então, dando continuidade aqui pra gente fechar, que esse vídeo já ficou grande demais, então é exatamente isso que eu gostaria de falar com vocês. O homem que protege, ele lidera, tá? O homem que não protege, não lidera. O homem que não lidera, não protege. É simples, só troca ali a figura, mas ainda assim ele continua sendo peso morto. Ah, o cara tem carro, tem arma, mas sem propósito, sem oração, sem dedicação, sem olhar nos olhos dos filhos e ver o brilho no olhar dos seus filhos olhando pra você. Cara, é só conteúdo. O cara tem conteúdo, mas é vazio. Ele não tem missão, ele não tem direção. Assim como sem Deus na direção, sem Jesus Cristo, é areia. Ele é só areia. Só faz peso. Não tem significado nenhum, tá? Então é isso que eu gostaria de trazer aqui pra vocês. É uma análise de reflexão baseada nesse vídeo americano que eu vi. E faz total sentido essa reflexão. Eu separei aqui alguns gaps que eu entendi do vídeo pra poder trazer na versão tupiniquim aqui, brasileiro, tá? Então é isso. Não adianta o cara ser forte e ele não ter propósito. Ele tem que unir essas coisas. Tá, gente? Gostaria aqui de fechar para não se estender muito o vídeo. Obrigado aí mais uma vez. Um beijo no coração. Tamo junto, galera. Até a próxima.